Aninhado entre as colinas do Kansas, o cemitério de Stowe permanece como um lembrete austero dos mistérios que se escondem sob a superfície do nosso mundo. Este cemitério, com suas lápides antigas e histórias não contadas, é um lugar onde o tempo parece ter parado e o silêncio é quase ensurdecedor. Mais do que um lugar de descanso final, tornou-se um terreno fértil para histórias arrepiantes e lendas assustadoras. Cada pedra, cada árvore, parece sussurrar segredos do passado, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. O próprio ar parece pesado com uma sensação palpável de pavor, um peso que parece oprimir aqueles que ousam entrar. A névoa espessa que frequentemente cobre o cemitério adiciona uma camada extra de mistério, obscurecendo a visão e aumentando a sensação de isolamento. Ao longo dos anos, o cemitério de Stowe ganhou uma reputação sinistra. Histórias de eventos inexplicáveis e aparições fantasmagóricas se tornaram parte do folclore local, alimentando a curiosidade e o medo em igual medida. Alguns sussurram que é um dos 7 portais para o inferno, um lugar onde o véu entre o nosso mundo e o próximo se torna tênue. Este boato, embora assustador, atrai aqueles que buscam o desconhecido na esperança de vislumbrar o que está além. Outros falam de rituais obscuros conduzidos sob o manto da noite, invocando forças além da compreensão humana. Esses rituais, dizem, são realizados por aqueles que desejam se comunicar com o outro lado, ou talvez, trazer algo de volta. A própria existência do cemitério parece desafiar a lógica e a razão, atraindo almas curiosas e investigadores paranormais para sua teia de mistério. Cada visita, cada investigação, parece apenas aprofundar o enigma que é o cemitério de Stowe. As histórias que cercam o cemitério de Stowe são tão variadas quanto perturbadoras. Contos de vozes desencarnadas, figuras espectrais e eventos inexplicáveis têm sido transmitidos de geração em geração, cada relato adicionando uma nova camada de medo e intriga. E eventos inexplicáveis têm sido transmitidos de geração em geração, cada relato adicionando uma nova camada de medo e intriga. Essas histórias, embora muitas vezes exageradas, têm um núcleo de verdade que é difícil de ignorar. Se essas histórias têm raízes na verdade, ou são simplesmente o produto de imaginações hiperativas, é uma questão que continua a assombrar a mente daqueles que visitam este lugar inquietante. Cada visitante sai com mais perguntas do que respostas, perpetuando o mistério. Uma coisa é certa: o cemitério de Stowe é um lugar onde os limites da realidade parecem se confundir, e a linha entre fato e ficção se torna impossível de discernir. Aqui, o impossível parece possível, e o desconhecido é uma constante presença. A tragédia lançou uma longa sombra sobre o cemitério de Stowe, alimentando ainda mais as chamas de sua reputação sinistra e misteriosa. Ao longo dos anos, o cemitério e seus arredores foram atormentados por uma série de eventos inexplicáveis e mortes prematuras que deixaram uma marca indelével na consciência local, perpetuando um ciclo de medo e fascinação. Um desses eventos que se entrelaçou profundamente com a história do cemitério é o misterioso incêndio que consumiu a antiga igreja que outrora existia no terreno, um evento que ainda é discutido com temor e curiosidade. Em uma noite de tempestade no início do século XX, a igreja foi engolida pelas chamas, iluminando o céu noturno com um brilho sinistro. O fogo, que parecia ter surgido do nada, espalhou-se com uma intensidade incomum, deixando para trás apenas uma casca carbonizada e um mistério que nunca foi resolvido. Alguns dizem que o incêndio foi iniciado por um raio, um sinal de retribuição divina pelos atos profanos cometidos dentro das paredes da igreja, enquanto outros acreditam em forças mais terrenas. Outros acreditam que foi obra de vândalos ou simplesmente um acidente infeliz, uma tragédia que poderia ter sido evitada. Seja qual for a causa, o incêndio serviu para solidificar o lugar da igreja na lenda local como um lugar de trevas e desespero, um símbolo de mistério e medo. Somando-se à atmosfera sombria do cemitério, estão as histórias daqueles que encontraram sua morte prematura dentro de seus limites. Histórias que continuam a assombrar a imaginação dos moradores. Existem histórias de pessoas que vagaram pelo cemitério e desapareceram sem deixar vestígios, seus destinos para sempre desconhecidos
alimentando ainda mais o folclore local. Esses desaparecimentos, embora em grande parte não comprovados, foram incorporados à história de Stull, aumentando sua aura de mistério e perigo, e garantindo que o cemitério nunca seja esquecido. Nenhuma exploração do cemitério de Stull estaria completa sem mergulhar nas histórias arrepiantes do ocultismo que assolaram a velha igreja. Este lugar, envolto em mistério e medo, tem sido o centro de inúmeras lendas urbanas e contos de terror. Muito antes de sua morte ardente, a igreja era famosa por ser um refúgio para a adoração ao diabo e outras cerimônias obscuras. As histórias de rituais macabros e encontros sombrios atraíam curiosos e investigadores do paranormal. Os moradores locais sussurravam sobre figuras encapuzadas se reunindo sob a proteção da escuridão, suas vozes um murmúrio baixo na noite enquanto realizavam seus rituais profanos. Esses encontros eram frequentemente acompanhados por sons estranhos e luzes inexplicáveis. Esses sussurros pintaram a imagem de um lugar muito distante da santidade e paz que se esperaria de uma casa de culto. Em vez disso, a igreja tornou-se um símbolo de medo e mistério, um lugar onde poucos ousavam entrar após o anoitecer. Em vez disso, a igreja tornou-se sinônimo de medo e mau presságio, suas próprias paredes aparentemente imbuídas de uma energia malévola. A atmosfera pesada e opressiva fazia com que até os mais corajosos hesitassem em se aproximar. Um dos rumores mais persistentes em torno da igreja é que ela era um local de encontro favorito do próprio Satanás. Acredita-se que ele escolhia este lugar devido à sua aura de desespero e desolação. Diz a lenda que o diabo aparecia dentro das paredes da igreja na noite de Halloween, presidindo encontros de seus seguidores. Esses encontros eram marcados por rituais bizarros e celebrações macabras. Embora não haja evidências concretas para apoiar essas alegações, as histórias persistiram, passadas de geração em geração e ganhando vida própria. A cada nova contagem, os detalhes se tornavam mais vívidos e aterrorizantes. A associação da igreja com o ocultismo é ainda mais fortalecida por histórias de símbolos e marcas estranhas encontradas gravadas em suas pedras. Esses símbolos misteriosos intrigam tanto os estudiosos quanto os curiosos. Alguns acreditam que esses símbolos sejam runas ou sigilos antigos, imbuídos de poder negro e usados para se comunicar com entidades de outro mundo. Outros sugerem que poderiam ser códigos ou mensagens deixadas por cultos secretos. Se esses símbolos são realmente evidências de rituais satânicos ou simplesmente obra de vândalos travessos, é uma questão de debate. No entanto, a aura de mistério e medo que cerca a igreja continua a atrair visitantes e investigadores até hoje. O cemitério de Stull tornou-se um imã para aqueles que buscam um vislumbre do sobrenatural, atraindo entusiastas do paranormal e aventureiros em busca de emoção. Muitos visitantes relataram ter experimentado fenômenos estranhos e perturbadores dentro dos limites do cemitério, seus relatos variando do levemente enervante ao absolutamente aterrorizante. Uma das experiências mais comuns, relatadas por aqueles que visitam o cemitério de Stull, é a sensação de estar sendo observado. Mesmo no dia mais claro, uma sensação avassaladora de pavor pode tomar conta dos visitantes, como se olhos invisíveis estivessem seguindo cada movimento seu. Essa sensação de desconforto é frequentemente acompanhada por quedas repentinas de temperatura, criando uma sensação arrepiante que envia arrepios pela espinha. Outros relataram ter ouvido vozes desencarnadas, sussurrando entre as lápides, suas palavras indistinguíveis, mas seu tom carregado de malícia. Essas vozes parecem zombar dos visitantes, brincando com seus medos e aumentando a atmosfera inquietante do cemitério. Talvez os encontros mais assustadores relatados no cemitério de Stull sejam aqueles que envolvem figuras espectrais. Visitantes descreveram ter visto aparições sombrias, espreitando entre as árvores, suas formas mudando e girando como se não estivessem presas às leis do mundo físico. Essas aparições aparecem repentinamente, sua presença frequentemente acompanhada por uma sensação de intenso pavor.
antes de desaparecerem tão rapidamente quanto surgiram, deixando para trás apenas o frio persistente do medo.